É outra história, né? Aí nas federais, o bicho, aí é foda. Aí não, nas federais é foda. Pô, cara, nas federais é tudo errado. A universidade, cara, é um negócio que tá tudo mal. É tudo mal ajambrado. O sistema é muito. É tudo errado. Cara, não tem como, cara. O que aconteceu dentro da universidade é que virou uma fábrica de ativo que não serve pra nada. Porque é um número. Nisso? Sim. Mas aí por quê? Mas aí... Cara, nós temos que fazer isso, bicho. Mas é um problema sério, cara. Porque tem sempre aquele papo. Toda vez que você vai falar de foguete, o pessoal fala assim, pô, tá gastando milhões e tem milhões de gente passando fome. O problema é que aqui continua os milhões de gente passando fome e não tem nada no espaço. Exatamente. E nós temos um problema seríssimo, cara. O Brasil, a gente fala disso o tempo todo, nós não temos soberania espacial. E no atual momento, aí eu falo muito com o professor Roque disso, cara, o que vai mandar no mundo é a tal da astropolítica. A geopolítica já ficou para trás. Com certeza absoluta. Agora é a astropolítica. E outra coisa, Sérgio, investir em foguete é investir em combate à fome. Porque como é que você vai fazer a agricultura, né, que é aquela otimização de precisão, sem você ter um sistema próprio de GPS, cara? Exato. É a Índia, cara. Como é que pode, velho? Tem um satélite para monitorar. O exemplo que eu dou, já falei aqui, é a Índia. Eu tive num congresso agora na Itália, há pouco tempo. A Índia ganhou todos os prêmios do Congresso de Astronáutica Internacional pelo trabalho que ela fez. A Índia, vou contar aqui de novo, ela tinha 2 problemas: fome e sede. Como que ela resolveu? Com satélite. Ela lançou satélite de mapeamento, de sensoriamento, que descobriram aonde plantar as coisas certinho, agricultura de precisão, e aí tirou muita gente da fome, e lançou satélite para descobrir, porque a sede era o pior problema lá. Lá todas as fontes de água estavam contaminadas. Lógico, e aí eles conseguiram, por satélite, descobrir as fontes de água potável boa. Com satélite eles fizeram isso. E aí eles descobriram e com isso salvou a população, tanto que a população respeita pra caramba. Exploração espacial hoje é obrigatório no ensino fundamental. Só pra você ter uma ideia. Isso é uma coisa que eu falo, Sérgio. A gente gosta... E eu venho da direita, eu venho do não governo, da não regulação. Mas pensa uma coisa comigo. Quando você pega, por exemplo, uma empresa chinesa que é o TikTok. Por que o TikTok na China é regulado? A criança lá, ela tem um conteúdo a cumprir do que ela vai assistir. Ela vai assistir o programa espacial da China. Sim. Ela vai assistir a história dos grandes heróis da China, para que essa criança tenha um sonho de parecer com essas pessoas. E no resto do mundo que não é regulado, as crianças ficam o dia inteiro assistindo TikTok de menina dançando funk, de traficante dando grau com moto, e aí o cara quer se tornar um MC. Qual o país que está investindo direito no seu futuro? Então eu vou dizer mais, cara, dou até um passo além. Eu acho que a gente, inclusive, deveria ter, sim, algum tipo de regulação de conteúdo, principalmente para crianças. Regulação de conteúdo, regulação de tempo em tela. De tempo de tela, porque isso faz mal, cara. Regulação de acesso à rede social. Com certeza absoluta, cara. Porque... a gente está transformando não, nós estamos mantendo o nosso país como uma massa de alienados. Mas aí você está pedindo um rei, aí não dá. O quê? Aí você está pedindo a regulação de um rei. Como assim? Só alguém muito poderoso para fazer isso. Eu não acho não, cara. Eu acho que isso é uma coisa, cara, que se... Vamos lá, aí entrando mais na parte política. Quem manda no Brasil é o Centrão. Isso é uma coisa que acho que está claro para todo mundo. Se a gente entender que isso é um caminho, e o Centrão vai entender isso, para que o Brasil não vá à falência, você consegue dizer para esses caras, você consegue mostrar para esses caras também têm filhos, cara. Esses caras também têm base eleitoral. Que olha, cara, esse caminho aqui pode salvar o teu país de não virar um país absolutamente alienado. Eu acho que dá, cara. Mas você acha que o político quer que o povo seja inteligente e próspero, também, seja submisso, alienado e pagador de imposto? Puta, é uma boa pergunta, cara. O problema é que é o seguinte, quando o cara ele passa de uma linha da alienação, onde o cara sequer vai votar, ou ele sequer sabe... Aí também passa a ser prejudicial. Então, assim, eu não parto do princípio que a gente está numa situação onde a gente está à mercê de pessoas maquiavélicas que fazem grandes conspirações. Não, nós só estamos à deriva. Nós somos um país largado. E um país largado, esses pequenos lobos vão... né, comendo os pastos, os pastoreios que tem por ali. Então o lance é o seguinte, cara, eu acho que para você mudar o Brasil,
precisa ter um planejamento de longo prazo que trate sem tabus de investimento como é que é? Como é que se chama? Astropolítica, que a gente fala hoje. Astropolítica, em tudo isso, e em educação, sem esbarrar em tabus de eu não posso falar disso porque é contra a minha ideologia. Não, cara, vamos falar. Tem que falar. Eu acho que tem que ter, sim, alguma espécie de regulação de conteúdo de rede. Os Estados Unidos não acabaram de proibir o TikTok? Eles têm tudo isso, né? Não, tem que fazer alguma coisa, né, cara? Tem que salvar a criançada aí. A gente falou aqui já, né, da geração neném. Eu sou o cara que mais luta contra a geração neném, cara. Não entre nessa parada aí não, cara, tá? Vai fazer alguma coisa, estude, trabalhe, porque senão você tá ferrado. Mas o lance, né, a coisa espacial, cara, o problema desses eles têm que entender isso. Os deputados. Então você pega ali, por exemplo, o acordo de salvaguardas, que chama. Entrando em Alcântara, né? Alcântara, para funcionar, precisou ter um acordo de salvaguardas tecnológico. Esse é o nome do negócio. Por quê? 80% das peças de qualquer foguete, elas são dos Estados Unidos. Então você tem que ter alguma coisa que fale assim, o seu foguete vai chegar aqui, eu não vou abrir e fazer engenharia reversa nele para copiar a sua peça. Você acha que os deputados entenderam isso? Sabe o que os deputados entenderam? Estamos entregando Alcântara para os Estados Unidos. Não, e eu vou te dizer uma coisa, Sérgio, que pode surpreender muita gente aqui. As pessoas normalmente perguntam o seguinte: porque só tem corrupto. Eu vou falar uma coisa. A questão não é corrupção, não. Corrupção de menos. Quem dera o problema fosse a corrupção, porque aí você investiga e prende o corrupto. O problema é burrice mesmo, cara. Você tem pessoas que não... Cara, eu não sei se você sabe... Um dos maiores problemas da cultura do Brasil é a meia entrada. Porque como é que funciona a meia entrada? A meia entrada expulsa dos ambientes culturais um pedreiro, por exemplo, que não estuda. O cara tem lá 35 anos, ele é um pedreiro, ele não é estudante, ele não paga meia. Sim. Aí a patricinha da FAP paga meia. Aí eu, como deputado estadual na época, não podia mexer numa lei federal. O que eu pensei? Vou fazer de um jeito que aqui em São Paulo eu acabe com a meia entrada. O que eu vou fazer? Eu vou dar meia entrada para todo cidadão paulista. Se todo mundo tem, ninguém tem, certo? Certo. Cara... Não deu, né? Pra entender. Não, irmão, você não vai conseguir. Eu falo pros caras, irmão, deixa eu falar uma coisa, cara. Eu estou ampliando o benefício da minha entrada pra acabar com a minha entrada. Mas você quer acabar com a entrada de estudante? Não, cara, veja bem. Não vai conseguir. Mas eu vou te dizer, consegui e passei o projeto. Conseguiu? Consegui. Passou? Aí o que aconteceu? Aí o governador, na época, né, porque o Dória foi viajar com o Rodrigo Garcia, entrou o Carlão Pinhatari, que era o presidente da Assembleia, ele não gostava de mim, ele vetou meu projeto. Eita lá. Mas olha, eu vou te dizer, isso aí que você falou é a burrice. Eu passei noites explicando pra galera, gente, entenda, pelo amor de Deus. É burrice, irmão. Não, você vê aqui nesse negócio da margem equatorial. O deputado, margem equatorial. O deputado falou assim, você podia me explicar por que chama margem equatorial? O deputado. Deputado cantou. Aí o cara falou assim, é porque fica assim, ó, perto do equador da Terra, que é essa linha aqui, ó, sabe, no meio? Isso, um deputado. Por isso, cara, não assistam às audiências públicas sobre a margem equatorial, porque vai te dar desespero em ver o nível de pergunta que os deputados fazem, cara. Cara, eu vou te falar, terrível. Eu participei da CPI das universidades. E, assim... Eu comecei aí na CPI nas universidades com aquela... vamos pegar esses caras, esses doutrinadores. Quando os caras explicaram como é que funciona uma universidade, você entende que o problema não é nem só deles. É um problema maior. Por exemplo, um dos maiores problemas de gestão de universidade no Brasil, previdência. Você tem que pagar a previdência do cara, você vai fazer o quê? Você é professor aqui, você tem previdência, tem que pagar. Não é a universidade que... Aí o cara mostra um gráfico onde, tipo assim... 70% hoje da folha dele é pra pagar a previdência de quem tá inativo. Aí ele fala, como é que eu mexo nisso daqui? Aí eu vi os deputados, principalmente os que queriam pagar de direita, né? Não, que eu sou conservador. Aí o cara, o que o senhor está fazendo pra combater a doutrinação na escola? Aí ele... eu sou de uma universidade. Eu tô trazendo um problema de orçamento. Sim, cara. Os caras falam pergunta. Cara, aí você fala, mano, o que eu tô... Aí eu ficava com vergonha, sério, juro pra você, porque dividia, né? Sentava a galera da esquerda de um lado, a galera... Eu ficava com vergonha de estar daquele lado, mano. Tanto que eu dei parabéns pra ela. Eu falei, olha, eu quero aqui dar o parabéns pra você, reitor. Bem, no final das contas, só pra você entender, o relatório da CPI da universidade não deu em nada. Deu em nada. Deu em nada. Ficamos um ano inteiro investigando e vai de manhã e faz a reunião e não sei o que lá. Saiu um relatório gigante, a gente leu tudo, não tinha nada, bicho. Nada. Por quê? Porque, como eu te falei, é muita burrice. E vou dizer mais, cara. Hoje... Com a espetacularização da política, que eu nem acho que seja uma coisa ruim per se. Eu acho que o espetáculo é bom para chamar a atenção de quem não estava prestando atenção naquilo.
O problema é que hoje, como é só o espetáculo, então nada mais importa. Eu acho que não tem problema você fazer espetáculo. Se você está chamando a atenção para algo mais profundo, fazendo espetáculo para trazer o livro amarelo, para trazer um projeto. Não, hoje é espetáculo. O Sérgio é professor universitário, ele tem uma opinião muito forte sobre isso, né, não, Sérgio? Eu sobre tenho, o quê? Cara, tá tudo ferrado. Sobre o quê? Tá sobre tudo errado. A universidade, cara, é um negócio que tá tudo mal. É tudo mal ajambrado. O sistema é tudo errado, cara, entendeu? Você tem um professor que tem que ser pesquisador ao mesmo tempo. Aí o que conta é ele publicar artigo. Aí o cara vai lá e publica 30 artigos e não quer dizer nada. Entendeu? Não quer dizer nada. E olha, Sérgio, meu Deus do céu. E pra explicar isso, eu nunca vou me esquecer de uma das CPIs, onde eu lembro que eu tava do lado do reitor. Aí levantou como é o nome dela? A professora Bebel do sindicato, da APOSP, não sei o que lá. Sei. Porque o Brasil é referência em número de publicações. Número quer dizer nada, cara. Dá licença, tudo bem, nós temos realmente um grande número de publicações. Quais dessas são utilizadas como referência em papers internacionais? É isso. Ela nem citação. sabia o que era isso. Você quer sucatear o ensino público, minha querida, eu estou dizendo que o número não diz nada. Aí eu peguei... E esse número existe. Não, É de citação. Não, é uma estatística que ela tem nos artigos. Você pega os artigos, aí você tem o número e você tem a citação, que é quantas vezes aquele artigo foi citado. Sabe onde eu aprendi isso, cara? Num vídeo do Pirula. Tá, sim. Sabia? O Pirula também ele é meio revoltado com isso. E aí, porque, cara, não tem como, cara. O que aconteceu dentro da universidade é que virou uma fábrica de artigo que não serve pra nada. Porque é o número. Sim. Mas aí por quê? Porque o sistema é desse jeito. Porque o número... Aí se você publicou bastante, o MEC reconhece. O MEC reconhecendo, sua nota aumenta. Sua nota aumentando, você tem bolsa e você tem verba. Então vira um ciclo vicioso. Então você tem meta de publicação, cara, na faculdade, na universidade. Você tem que publicar 20 artigos. Não importa o que seja. Tem vários artigos que são o mesmo, que só muda uma palavra. Aí eu peguei pra reunião seguinte, eu peguei o nome de um monte de artigos pra ir lá. Cara, eram artigos assim. Era tipo assim, eu juro, tinha um que era de rolezinho. Era o estudo do rolezinho no banheiro do metrô tal. Como assim, rolezinho? Sei lá, cara. Os caras faziam uma espécie de encontro gay num banheiro de um metrô. E os caras... Não, é sério, não é brincadeira. E aí os caras faziam todo um estudo, né? Sociológico, do que aquilo representava. Tipo, não, mano. Não, eu já vi um negócio parecido. Mas era o famoso banheirão das baladas, os barzinhos. Tinha essas paradas, tinha esses estudos nada a ver. Tipo assim, a dialética do corpo negro na... Que isso, cara? Mas é porque tem que fazer, porque é o número que conta. Agora, exatamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, o que já conta hoje é a citação. Não é o número. Porque quanto mais citado, mais relevante é. Agora aqui eles não colocam isso. Sim. E aí, então, o sistema tá todo errado. Outra coisa que também deveria contar e não conta, por exemplo, é revisão de estudo. Porque ninguém quer revisar o estudo de ninguém, né? Se você faz um estudo aqui, dizendo que, o foguete, tal, eu quero revisar teu estudo. Se eu reviso e só falo que deu certo, tipo, teoricamente... Eu só tô ajudando a você fazer seu nome. Mas isso é um trabalho necessário. Acontece isso? Por quê? Porque as áreas são minúsculas, cara. Como assim? Os artigos, eles são publicados em temas muito específicos. Então, por exemplo, na minha área, eu conheço todo mundo. Todo mundo me conhece. Se você é da minha área e escreve, é anônimo, né? Quando vai para revisão por pares, é anônimo. Entendeu? Mas se você escreve, eu sei que é você. Só pelo jeito de você escrever. Então não tem nada de anônimo, entendeu? Entendi. E aí, por exemplo, eu gosto de você? Gosto, cara, então eu vou aprovar. Não gosto? Nem leio. Quando não gostam de você, eles nem leem. Isso porque o cara já me falou. Falou, eu sei que é você que escreve sobre esse tema aqui, eu nem leio o seu artigo. Quando chega, eu já sei que é você. Eu não leio, eu nem abro. Eu só vou lá e reprovo. Então é isso, cara. Eu tive um problema assim na faculdade também. Então, o sistema, cara, ele não funciona. Entendeu? E aí você vai fazer o quê? O problema não é esse aí, não. Doutrinação. Cara, isso aí, cara, nem é problema. Entendeu? E outra, na faculdade também, o cara já, não doutrina esse cara de 25 anos. Exatamente. Pelo amor de Deus, né, meu? Exatamente. Agora, o problema é o sistema que tá montado. Sim. Aí entra um grupo para ser chefe de departamento. Todo mundo que é contra tá ferrado. Só que aquele grupo lá fica 2, 3 anos. Depois entra o outro se ferrou. E aí vai indo nessa, um ferrando o outro e não anda. E digo mais, nós temos um problema orçamentário que precisa ser corrigido. Que, assim, pra agora não dá mais pra corrigir, porque é direito adquirido. Que a gente tem que fazer uma reforma da Previdência profunda para que, inclusive, as próprias universidades não fiquem reféns de um orçamento onde elas não têm quase autonomia. A universidade... É muito bonito dizer, a universidade tem autonomia sobre o seu orçamento. Só que quando você pega o que tem de direito adquirido lá, não sobra nada pros caras atuarem.
É muita coisa que já vem assim, ó, tô R$1 milhão. Só que desses 1.999.000 já tá comprometido com ele. É isso aí. Então que autonomia que eu tenho? Eu lembro que a minha maior surpresa na CPI das universidades foi justamente essa. Eu entendi que às vezes a culpa não é nem do reitor. Tinha reitor sacana lá. Eu lembro que tinha um cara, até esqueci o nome dele, um cara da USP. Se não me engano, a gestão dele foi lá pra 2011, 2012 lá, que a folha chegou a bater 113%. E aí tinha umas coisas muito esquisitas. Tipo assim, ele aumentou o salário dos jardineiros pra R$9 mil. Aí descobriram que um jardineiro era a cunhada da tia, da sobrinha. Tinha um negócio disso. Mas quando você vai ver o problema orçamentário das universidades, cara... você vê que, como é um emaranhado burocrático no Brasil, você precisa fazer uma reforma federal para reformar a Previdência. Essa é a primeira coisa. Não se vai reformar a universidade, escola, nada, sem fazer uma reforma da Previdência profunda. Essa é a primeira coisa. Você não vai nunca investir... Por que nunca passa essa reforma? Porque é o seguinte, porque mexe no interesse de muita gente, cara. Primeiro porque é o seguinte, ó. Desde os anos 90, se vendeu que mexer na reforma da Previdência é acabar com a aposentadoria, o que é uma mentira. Isso aí, inclusive, foi lá no Fernando Henrique, o Lula era contra. Depois o Lula, em 2004, quis reformar a Previdência. O Plínio... É Plínio Arruda? O nome dele? Plínio Arruda foi contra, fundou o PSOL. Pra você ter uma ideia, a reforma da Previdência é um assunto tão difícil que o PSOL foi gerado de uma dissidência do PT contra a reforma da Previdência que o Lula quis fazer. Não conseguiu fazer. Entrou a Dilma, tentou fazer, não conseguiu fazer. Entrou o Temer, quase, cara, ele tava passando. Quase, Aí o Joesley Batista fez uma denúncia falsa, mentira, através inclusive do... foi Lauro Jardim que deu a notícia, acho que foi em 2016, que teria uma gravação do Wesley Batista pegando... E era mentira, tudo mentira, né? O Temer, inclusive, foi preso preventivamente pelo Marcelo Bretas, que foi um absurdo. Ficou 2 dias na prisão e saiu porque realmente era um absurdo. E não tô falando que o Temer é honesto, não, cara. Eu acho que ele é... Eu posso achar o que eu quiser. Eu acho que ele é um baita do corrupto. Não dá pra dizer que o cara que foi presidente da Câmara durante o escândalo do Mensalão é muito inocente, né? Mas nesse caso, só foi feito isso no momento da reforma da Previdência pra Previdência não passar. Aí... veio o Rodrigo Maia com o Bolsonaro e passaram uma reforma da Previdência muito branda. A analogia que eu faço é o seguinte: imagina você tem uma goteira, o balde vai transbordar, você tira e põe um balde maior. Mas a goteira tá lá. Nós não fizemos sistema de capitalização, nós não cortamos privilégio do alto escalão do funcionalismo público. Isso aí, as filhas de militares né? Filha de militar. Você já viu uma filha de militar casada? Não pode. Elas não casam. Não casam. Por que ela vai casar se ela... Exatamente, ela vai ter pensão pro resto da vida dela. Porque, exatamente, senador, tudo isso e tal, né? E aí, só fazendo só uma provocadinha aqui no pessoal do Bolsonaro, o Bolsonaro que diz que é um cara de direito, não sei o que lá, ele acumula 12 aposentadorias, tá? Mais o salário que ele ganha do PL, ele ganha mais de 100 mil reais do nosso dinheiro de imposto aí, ó. E depois pediu Pix pra você deu 17 milhões pra ele, otário. Mas o lance é o seguinte: a gente não vai mexer em orçamento de universidade sem fazer reforma da Previdência. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem que tirar... Aí, vamos ver se o Sérgio concorda comigo. Acabar com esse preconceito de achar que a universidade cobrar pelos seus serviços é entregar a universidade pro mercado. Tem que cobrar estacionamento, tem que cobrar aluguel de restaurante bom, tem que vender sala para quem é milionário e quer fazer uma doação para ter o nome da sala durante 10 anos. Igual, não só nos Estados Unidos, igual todas as universidades de topo fazem. A galera não sabe, mas os nomes das universidades americanas... Existe nos Estados Unidos uma universidade muito importante em várias áreas, chamada John Hopkins. Por que ela tem esse nome? Esse cara é o maior doador. Ele é o doador. É isso. Aí você vai lá nos Estados Unidos e anda, lá tem os prédios e tem o nome do cara no prédio, entendeu? Você acha que não ia ter um monte de gente que ia ter interesse? Um cara ter um laboratório legal de biologia, por exemplo, dentro de uma USP? Dele, o nome do pai dele. Lógico que ia gostar. Qual que é o problema pra isso, cara? Não tem problema nenhum, entendeu? Ou tem um cara aí do petróleo, tem um prédio com o nome dele no petróleo. Sim. O Sérgio falou que mesmo que você queira fazer uma doação para uma universidade, doar dinheiro, doar equipamento, uma burocracia, o cara desiste. Porque você tem que doar para o fundo. Toda universidade tem um fundo que como fala? Administra isso aí. Então, por exemplo, é o problema lá do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Por que o Museu Nacional pegou fogo? Porque o Museu Nacional é administrado pela UFRJ, mas não é pela UFRJ, é pela fundação da universidade. É a fundação que administra. Sim. Aí chegava lá, X mil reais. X mil reais chegou, aquele X mil tinha que ser para todo mundo. Aí chegava pro Museu Nacional e falava assim, deixa eu ver quantas pessoas estão visitando lá. Ninguém? Sinto muito, cara. Vou dar aqui pro hospital, que é muito mais importante. E aí não foram dando dinheiro, não foram dando... Sucateou, o negócio pegou fogo um dia. Sim. E ferrou tudo. O problema é esse, que cai na fundação
E aí começa os lobby. Dentro da universidade óbvio, começa. Óbvio, porque aí tem o instituto não sei o quê, o outro não sei o quê. Aí tem o cara que é o amigo do cara que tá na fundação hoje. Então, o pessoal entender, toda a universidade no Brasil, a grana chega na fundação. E a fundação é que distribui essa grana. Então não tem como, nem se você quiser, nem se você quiser. Outra coisa, até você vai saber me dizer melhor. Eu sei que antes era muito, muito impossível. Hoje parece que deu uma melhorada. Empresas privadas usarem laboratórios de universidade para fazerem pesquisa. Não só é possível, como é sensacional. Vou dar o exemplo da própria Unicamp. Então nós lá na Unicamp, a gente tem muitos projetos hoje com empresas privadas. Trabalhamos com a Shell, por exemplo. Isso quanto tempo faz ali, porque então, aí vai depender de universidade para universidade. Então, por exemplo, na USP eu sei que já é mais difícil, entendeu? A Unicamp, ela tem um sistema mais aberto para isso, para receber isso aí. Então tem empresas que tem prédio lá dentro, que elas constroem um prédio lá dentro. Entendeu? Justo na Unicamp. E aí toma conta. Na Unicamp, cara. Quem diria? Porque a Unicamp ela foi fundada para ser tipo a continuação da USP. Qual que era a ideia? O cara fazia graduação na USP e ia fazer mestrado e doutorado na Unicamp. Tanto que a maior parte dos cursos, hoje já igualou, né? Mas durante muito tempo, só tinha curso de mestrado e doutorado. O meu curso de geologia, por exemplo, mestrado e doutorado é super antigo, graduação é super novo. Entendi. Depois que foram sendo criados os cursos de graduação na Unicamp. Mas a maçona lá era mestrado e doutorado. Por conta disso, a Unicamp adotou uma política de abrir para empresas, entendeu? Então tem várias empresas que tinham, vou falar na área que eu conheço, que é a minha, que é a área de petróleo. Então, a gente já teve muito projeto com a Petrobras, projeto com a Equinor, para quem não sabe, é a antiga Statoil, que é a estatal norueguesa, com a Shell, com a BP, entendeu? Essas empresas vão lá e elas pegam uma sala e elas fazem, aí elas conseguem, através de projeto, a gente consegue livros que a gente não quer ter, máquina muito boa, dados, que é importante para a gente fazer as pesquisas, entendeu? Então, lá você tem essa abertura e você tem várias empresas que têm projeto lá dentro. A USP, ela está começando. Por exemplo, aqui na astronomia da USP, no IAG, uma empresa que está lá dentro é a NVIDIA. Nossa! A NVIDIA já tem tipo muito bom. Um prédiozinho. Então, existe isso aí. Mas agora eu vou falar um negócio. Eu estou falando... É que você está falando de uma coisa, eu estou falando de outra que é parecida, mas não é. Não é igual. Isso eu estou falando das universidades estaduais paulistas. Tá? Elas têm uma gestão um pouco diferente das federais. Porque aí nas federais, aí é outra história, cara. É outra história, né? Aí nas federais, o bicho... Aí é foda, cara. Aí não. Nas federais é foda. Pô, cara, nas federais eu converso com muitos professores aí, amigo. Cara, as coisas absurdas que esses caras contam, cara. Então o cara não consegue, cara, comprar papel higiênico, você não consegue comprar, cara. Entendeu? Quebrou um vaso lá, você não consegue trocar. Entendeu? Terrível. Federal é foda. E aí eu vou lá na federal, os caras querem me tirar na porrada. Vai lá, o Sérgio vai palestrar lá na... Eu fui palestrar na UFSC, lá na UFSC. Invadiu. Eu fui lá falar sobre... Wesley, sabe o Wesley? A gente já apanhou lá também. Sabe quem que é o Wesley? Esse aqui já apanhou lá também. Pra menor, vocês têm isso daí, ó, de... Sabe quem é o Wesley? Wesley Belanagori? Não. Wesley. Wesley, sabe quem é? O Wesley. Então, ele é sensacional esse cara. Foi ele e uma professora falar sobre mudança climática. Os caras invadiram a mesa lá e falaram que essa mesa não representa ninguém. Eles queriam um índio, uma trans, um viado, um negro, eu não sei o quê. Era isso que eles queriam. Aí eu falei pro Wesley brincando. Falou assim, eu falei, um selinho aqui, a gente dá palestra. Não, eu falei assim, Wesley, se fantasia de índio. Justo o Wesley, que é todo laranja, e né? E ficou lá, cara. As faixas ficaram lá, a gente falando e as faixas o Wesley, lá. Assim, o Wesley é outro que também não se manifesta politicamente, né? Ninguém sabe se ele é de direita, de esquerda. Ele fica lá. Mas foi foda, cara. Foi um momento... Só que aí teve um cara que subiu lá e arrancou a faixa. Aí o moleque foi aplaudido. Foi um... Mas a Universidade Federal é isso.